Olá, famílias! Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo, como já comentei com as crianças, para facilitar a nossa comunicação. Como vocês percebem, está no YouTube para que não fique carregando o celular de vocês, né? Porque talvez esse vídeo se prolongue um pouquinho. Nós havíamos combinado de fazermos a reunião na escola, né? E eu estava preparada, aguardando vocês, e acontece que justamente no dia que nós estávamos indo, 4 árvores caíram no meio do caminho, nós não podemos passar, né? Infelizmente. Mas essas coisas acontecem, e aí a nossa reunião não pôde acontecer. Então, o que eu pensei? Para facilitar para vocês, eu mandei as provas e as atividades pelos alunos, né? Provavelmente vocês ficaram com dúvida se é para mandar novamente para a escola, se era só para vocês olharem. Então vocês podem guardar, tá? Esses ficam com vocês. O que tinha que ser guardado na escola a gente já guardou, a gente já deixou tudo separadinho lá. E para que vocês possam guardar esses aí mesmo em casa. Eu anotei aqui na minha agenda, né, os detalhes dessa reunião, alguns assuntos que eu quero comentar com vocês. Eu vou ser mais sucinta possível, tá? Para não tomar o tempo de vocês. Mas primeiramente, queridos, eu quero agradecer vocês. Eu quero agradecer pelo tempo que vocês estão dedicando para assistir esse vídeo, né? Porque a maioria de vocês não me conhece ainda e nem eu a vocês. E eu sempre considerei muito importante a comunicação entre professores e pais. Porque quando nós caminhamos juntos, nós atingimos um objetivo de maneira muito mais eficiente, né? Quando nós caminhamos juntos, quando nós nos unimos. E a melhor coisa que tem, nós sermos abertos, mente aberta para ouvir. No meu caso, ouvir vocês, no caso de vocês, ouvir a mim. E assim por diante, né? Porque quem está aprendendo, quem está no meio dessa situação toda, são as crianças, que são os amados filhos de vocês e os meus amados alunos. E gostaria de explicar para vocês também, provavelmente eles chegam em casa contando que eles brincaram na escola, que eles fizeram atividades lúdicas, e eu gosto muito disso. É real, isso acontece, às vezes eles chegam em casa até um pouquinho sujinhos, né? Às vezes eu levo eles lá no ginásio, lá na quadra, e a gente faz atividade diferente, porque eu acredito que às vezes quando a gente faz uma quebra ali no momento que eles estão estudando, que eles estão totalmente concentrados ali, queimando os neurônios, como diz a história, né? Fazer uma pausa de vez em quando é essencial e faz com que as crianças fiquem tranquilas e, obviamente, depois elas aprendam ainda mais. Lógico que nós não fazemos isso todo dia, mas pelo menos uma vez por semana eu tiro um tempinho de no mínimo 20 minutos para fazer alguma atividade diferenciada com eles. Todas elas têm um objetivo, né? Nenhuma brincadeira é feita sem nenhum objetivo, sem nenhuma uma intenção. Uma delas que a gente geralmente faz, né, com mais frequência, que é totalmente para trabalhar a atenção deles, né? É a atividade do morto-vivo, careca cabeludo, puff, esmilinguido. Eles contam certinho para vocês como que é. É muito incrível porque nas primeiras vezes que nós fazíamos, eles erravam assim infinitamente mais. E agora eles pegaram assim a questão de foco, né? Eles começaram a focar no que eu estou dizendo e não no que eu estou fazendo, porque eles aprendem a ouvir, a prestar atenção no que é que eles devem fazer, e isso está sendo muito bom. Também gostaria de dizer a vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar mensagem. Não precisa pensar que eu não vou gostar ou que vão me atrapalhar. Provavelmente eu não vou poder responder no mesmo momento, porque na parte da manhã eu trabalho em outra escola, né? E na parte da tarde, se eu tiver em sala de aula, eu não vou poder responder. Mas se eu tiver em hora de atividade, ou até mesmo quando eu estou em casa, eu posso responder vocês, não há problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que de repente a criança conta em casa, que ocorreu na escola, às vezes eles não nos dizem e nós não sabemos, né, o que está acontecendo e se for uma coisa considerável, vocês podem entrar em contato comigo, podem falar que a gente pode resolver da melhor maneira possível, né? Eu anotei aqui, queridos, alguns recadinhos que eu gostaria de passar para vocês.
Então, aqui a primeira questão é da tabuada. Eu estou muito feliz com essa turminha do terceiro ano, porque eu vejo que eles estão todos empenhados na tabuada do 2 ao 10. Inclusive, hoje mesmo, eu tive 3 alunos que já chegaram até a tabuada do 10. E olha que eu pergunto aleatoriamente, eu não pergunto assim na ordem, né? Que eu peço a tabuada para eles todos os dias. E aí eu tenho uma grande parte também que já está no 7, 8. Isso é muito bom. Então, eu agradeço vocês por vocês incentivarem eles, por vocês cobrarem a tabuada deles em casa também, para que eles possam chegar mais preparados, né? Eu sempre falo uma coisa, queridos. A questão da tabuada, ela é bastante polêmica entre os educadores, né? Entre as pessoas que trabalham com a educação. Alguns defendem que não se deve decorar tabuada. Outros defendem que sim, se deve decorar tabuada. Eu sou bem maleável quanto a isso. Eu não gosto de ter assim uma opinião muito fechada. Eu considero que é muito importante saber sim a tabuada, porque isso vai facilitar em todos os cálculos, na vida escolar inteira do aluno. E não só na vida escolar, como em toda a vida, nós sempre precisamos da tabuada para fazer qualquer cálculo, né? Se bem que hoje em dia, na maioria das vezes, nós utilizamos calculadora, utilizamos os celulares, tudo, né, para facilitar a situação. Mas não é muito adequado que uma criança cresça sem saber fazer uma multiplicação mental, né? Tudo ela vai precisar de uma calculadora, então por isso que a gente cobra. É claro que nós professores entendemos perfeitamente quando alguma criança tem assim muita dificuldade para memorizar uma tabuada. Mas desde que ela entenda o processo, desde que ela saiba o que é, por exemplo, vamos supor que uma criança não consiga memorizar a tabuada de maneira alguma. Mas ela entende que, por exemplo, 3 vezes 3 é contar o 3 por 3 vezes. Então ela sabe, mesmo que ela não saiba, que ela não decore a tabuada, ela vai utilizar algumas estratégias para encontrar o resultado. Lógico que vai demorar mais, mas essa é uma particularidade da criança e nós devemos respeitar. Então eu sempre falo para eles que a gente deve estudar a tabuada de uma maneira legal, não de uma maneira chata, né? Que fique aquela cobrança, aquela coisa de deixar isso uma coisa ruim, uma coisa que não deve ser ruim, né? Um outro detalhe, querido, é em relação à leitura. Vocês podem perceber que eles pegam, toda semana eles, com algumas exceções, né, eles pegam livrinhos para levar para casa. E aí eu percebo assim nitidamente aqueles que leram o livrinho em casa e aqueles que só carregaram o livrinho na mochila. Infelizmente esses casos acontecem, né? Às vezes eles até esquecem. Desculpem o barulho. Mas voltando aqui ao assunto da leitura, eu peço para vocês que, se possível for, que vocês acompanhem e estimulem a leitura em seus filhos. Alguns pensam que ler é uma obrigação, porque a professora pediu para ler. Mas ler é muito mais do que uma obrigação. É muito mais do que a professora pediu para ler. Vocês sabem que a leitura é tudo na vida de um ser humano, tudo na vida de uma criança. A criança, quando começa a fazer as leituras dela, ela começa a compreender o mundo, né? Principalmente na infância, tem a parte de desenvolver a imaginação. Uma criança que não lê, uma criança que vive na frente de celulares, de telas, e que só ficam recebendo informações, elas veem tudo pronto, né? Hoje o nosso mundo é assim, as crianças, na maioria do tempo, estão na frente de telas, né? De televisão, de computadores, de celulares. E isso faz com que a mente delas fique estacionada. Por quê? Porque elas não precisam pensar, elas não precisam criar, elas vão recebendo tudo pronto, elas vão curtindo o que aparece ali e tá tudo certo para elas, né? Então é importante que nós, e agora eu falo com vocês como mãe também, porque eu também sou mãe, é importante que nós tenhamos esse olhar para os nossos filhos, esse cuidado para que eles estejam fazendo algo que desenvolva a imaginação. A coisa mais linda que uma criança pode ter é a imaginação dela, são os sonhos, a esperança dela. Então nós nunca devemos
cercear os sonhos de uma criança, né? Às vezes eles vêm e nos dizem: eu tenho o sonho de ser tal coisa. E aí muitos pais: mas isso não dá dinheiro, isso não é importante, isso não é bem visto. Mas nós temos que observar que além do dinheiro, além do retorno financeiro que tal trabalho dá, existe algo muito mais importante, que é o amor àquilo que se faz. E que não existe nenhum trabalho que é mais importante do que o outro. Que todos os trabalhos são importantes e vocês devem estar pensando por que a professora Vivi está falando essas coisas agora no momento de reunião de pais entre aspas, né? Porque eu vejo os meus alunos, queridos, e eu sempre falo para eles: não importa o que você sonha, vá atrás disso, lute por isso, você vai conseguir. Mas olha, faça isso com muito amor e faça isso da melhor maneira que você puder. E não importa o que seja, porque não existe trabalho um melhor do que o outro. Até porque, se um deixar de existir, atrapalha o outro, que atrapalha o outro, e assim por diante. Então, que nós possamos ensinar os nossos filhos e os nossos alunos a respeitar todos os trabalhos, a respeitar todas as profissões e estimular no coraçãozinho deles que eles façam aquilo que eles realmente amam e que eles realmente sonham em fazer. Voltando agora aos recadinhos, as coisas que eu observo em sala de aula que eu gostaria que vocês me ajudassem. Alguns alunos costumam ir de boné. Tudo bem, o sol é quente, no ônibus, pode usar boné tranquilo. Só que eles chegam na sala, queridos, e eles colocam o boné aqui, ó. Mais ou menos aqui, assim. Aí eu chamo e eles olham assim, ó. O que foi, prof? Mais ou menos assim, né? Aí eu falo: tira esse boné, como que eu vou ver seus olhos, né? E tem que ficar chamando atenção várias vezes. Eles estão com o boné de novo, né? Então, se vocês puderem conversar, que eles não utilizem o boné na cabeça dentro da sala de aula, né? Óculos de sol. Tá uma febre de óculos de sol dentro da sala, queridos. Então, assim, eles ficam lindos de óculos de sol. Ficam um charme, né? Mas aí eles querem que os outros, que os coleguinhas vejam, então eles colocam óculos de sol dentro da sala de aula, né? Eu falo também para tirar, mas é questão de minutos. Eles estão novamente com óculos. Hoje eu até peguei um óculos e guardei. Falei que só poderia pegar no final da aula, né? Por causa dessa questão. Outro detalhe que eu percebo é o cabelo solto de algumas meninas. Não por ser chata ou algo assim, no meu caso. Mas o que acontece? Quando elas vão escrever, automaticamente baixa a cabeça, né? Então, ó, elas baixam a cabeça, o cabelo longo, inclusive, cai tudo nos olhos. E isso atrapalha. Aí quando eles têm educação física, quando eles vão pro recreio, que eles brincam e ficam agitados, começa a escorrer suor, assim, né, com aqueles cabelos soltos, e elas puxam, e fica sofrido pra elas. Eu falei: venham com o cabelo preso, o cabelo de vocês é lindo, mas venham com ele preso. E isso vai facilitar pra vocês na hora das aulas, né? Outro detalhe é no ônibus, queridos. Eu percebo assim, antes de chegar na escola, por exemplo, eles querem levantar para formar fila dentro do ônibus para sair. E o que acontece? Quando eles começam a formar a fila, bem antes de chegar na frente da escola, é muito fácil deles caírem. Se o motorista precisa frear ou algo assim muito rápido, eles podem cair, podem se machucar, né? Então, orientar eles que esperem o ônibus parar para depois eles levantarem. E que também não fiquem colocando a cabeça, os braços para fora, né, da janela do ônibus, que acontece bastante. Alguns até pulam por cima, né? Eu ouço alguns relatos de alguns motoristas que pulam por cima dos bancos lá dentro do ônibus. Então isso é um tanto perigoso, né? Que eles podem se machucar. As tarefas de casa, como vocês perceberam, eu envio poucas. Porque assim, eles tiveram um grande período de atividades remotas, né? Que eles faziam em casa. Então assim, eu iniciei em agosto com eles, literalmente não enviando tarefas. Agora no quarto bimestre que eu comecei a enviar mais ou menos uma atividade por semana, mais ou menos, né? A menos que a criança não venha. Quando a criança não vem, aí ela fica com uma carga um pouquinho maior de atividades para fazer. Mas, mesmo sendo poucas as atividades que eles devem fazer, eu peço para que vocês sempre perguntem para eles, verifiquem na mochila, que às vezes, né, a criança gosta de passar uma conversinha nos pais, né? Falar: não tenho tarefa, não tenho nada para fazer.
né, que eles não estão com vontade de fazer. Mas então, se vocês puderem dar uma olhadinha na mochila deles, né, conversar com eles para ver se eles têm tarefa ou não, isso é muito importante. E para finalizar, queridas famílias do terceiro ano, eu quero dizer a vocês que faz tão pouco tempo que eu tô trabalhando ali nessa escola, Luiz Carlos Prestes, e eu já gosto muito desse local, das pessoas que trabalham ali e das minhas crianças. Literalmente, onde eu trabalho, eu me apego muito com as crianças. É claro que eu chamo a atenção deles, é claro que eu sou exigente, sou mesmo, mas eu sei ser exigente e eu sei ser legal com eles também, porque eles conseguem sentir o que eu sinto por eles. Eu gosto das minhas crianças, seja na qual escola que eu estiver. E as crianças sempre sentem isso, né? Acho que isso é muito importante, esse vínculo que nós professores criamos com os alunos, isso é muito importante na aprendizagem. Tá bom, meus queridos, eu agradeço vocês por tirarem esse tempo para assistir esse vídeo, para ouvirem os recadinhos. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, vocês podem me mandar mensagem, sempre que vocês precisarem. Ah, inclusive, agora eu lembrei de uma coisa, né? Comecei o vídeo errado. Eu nem disse meu nome. Provavelmente as crianças devem ter falado meu nome, né? Mas às vezes não. Eu sou Viviane Brasil, tá, gente? Todo mundo me chama de Prof. Vivi, então a prof de vocês, dos filhos de vocês, é a Prof. Vivi, tá? Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana e tudo de bom para vocês. Eu não sei que dia que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas que tudo fique bem, a relação de vocês e os filhos de vocês cada dia seja melhor e que vocês tenham muita sabedoria interna para lidar com todos os desafios que às vezes, aliás, que sempre os nossos filhos trazem. Que Deus nos abençoe sempre. Um grande abraço da Prof. Vivi para vocês.